Salve, salve, nação rubro-negra! Sejam todos bem-vindos a mais um Flamengo Cast. E hoje, meus amigos, estamos aqui reunidos com a nossa turminha, né? Para mais uma live do Flamengo Cast. Mais uma gravação do nosso podcast semanal sobre o Flamengo e do futebol mundial. Vamos convidar, né, nossos telespectadores aqui para a nossa live. Estou mandando agora um zap para a galerinha, tô brincando. Vamos anunciar aqui no Twitter, no Facebook, convide também os seus amiguinhos para participar conosco dessa aventura muito louca. É vamos tipo para mais do Dragão, né, cara? Algumas aventuras são loucas, mas não tem final. Quer dizer, final fatal. Exatamente, meu caro amigo. Vamos aqui, primeiramente, saudar a nossa mesa, né? Mas Marcos... se isso fosse... Hein, Matheus, antes de você começar, eu gostaria de fazer aqui no lugar errado. Vai lá. Uma referência aqui, né? Eu tô vendo aqui os meus colegas de bancada aqui, né? Seguramente eu seria, se fosse o Caverna do Dragão, aquele belo e loiro arqueiro, né? Devido aos cabelos esvoaçantes. E aí eu vejo o Marcos com seu jeito mágico de falar, eu falaria, ele é o Presto. E aí eu diria que o Thiago, assim, tá sempre encapuzado. Deixa pra lá. Ele tá caminhando para ser a morte aí já, né? Tá perto de lá já. O kit farto dele. Eu entendi a referência. Falando nisso, eu quero assistir mas eu podia ser aquele do remake. escudinho também, pela semelhança física. Tirando que eu não sou magro, mas pela semelhança física, cabelo pretinho assim, curto, óculosinho, assim, o escudinho. Só faltou o escudo. É isso aí. Bom, temos aqui nosso professor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. O André na área aí também. Boa noite, André. Vou ficar aqui no cantinho, aqui, bonitinho. Professor, tá por aí? Tá nos ouvindo? Vai, Flávio, você. Flávio, é você. Sou eu. Professor, é você, Sim, professor. Agora, professor. Tá, mas não, tem o colega Matheus aí, pô. Então, mas qual é a questão? Quer que eu faça a apresentação? Boa noite, dê boa noite ao nosso público. Ah, sim! Não, por que vocês não falaram logo, gente? Boa noite, fofinhos e fofinhas, pessoas maravilhosas, pessoas lindas e encantadoras, e vocês também. Thiago, mais uma vez, com seu kit infarto. Pronto! Sempre. Kit infarto está aqui presente. Kit infarto está aqui. Estou bem abastecido com o meu kit infarto. E eu queria desejar uma boa noite a todos os nossos espectadores, uma boa noite aos nossos ouvintes, bom dia ou boa tarde, tanto faz a hora que você estiver assistindo, pelos agregadores de podcast mundo afora. E dizer que é um prazer estar aqui presente na noite de hoje. Embora eu acabei de perceber que esse pedaço não vai entrar no podcast, então é só boa noite para a nossa audiência. Eu ia avisar isso para você, mas eu tava deixando você passar essa vergonha. Não. Se fosse só essa vergonha, tava tranquilão. Não, e tem também todo o preconceito exibido aí contra as pessoas do crepúsculo, que não é nem à tarde nem à noite, né? Então, é verdade, tem que ser inclusivo. A moda agora é ser inclusiva. Esqueci do pessoal da madrugada. Tem o público da madrugada aí, da matinê. Madrugadão. Boladão. Quem jogava CS muito na Lan House sabe o que é isso, né? E também nosso amigo André Luiz. Está aí, André, conosco mais uma vez. Você faz presente na sua Ótima noite a todos, estou presente. Tá bom, galera? Vamos mandar pra lá. Eu não sei se isso é alguma gíria carioca, o que isso quer dizer, mas aqui na minha terra... Manda brasa. Manda bala é com brasa e bala, meu Deus.
Bom, meus amigos, no nosso podcast de hoje iremos falar sobre o futebol mundial, as loucas novidades que temos no futebol mundial. A gente esperou um pouco, né, para falar esse assunto aí, porque tava muito novidade chegando. Hoje mesmo saiu muita novidade, mas no nosso podcast vamos fazer o nosso sem clubismo, que faz tempo que a gente já não grava um sem clubismo, né? Faz um tempão, já não lembro. Acho que essa nova mesa aqui, a gente nunca gravou um sem clubismo. Acho que só Thiago teve o prazer de gravar conosco em tempos de outrora. Nos tempos de outrora eu não participava do Sem Clubismo porque tínhamos um certo... Não, mas já gravou sim. Tínhamos uma tradição de trazer gente que torcia para outros clubes para participar do Sem Clubismo, e aí eu não participava porque eu não me misturo com gente. Mas eu me lembro de você, a gente gravou um debate, foi até bem acalorado, sobre mata-mata ou pontos corridos. Que você e a Marcela se engalfinharam aí. Foi nos nossos primeiros podcasts. Nosso primeiro. Saiu fogo. Que eu sou um defensor do mata-mata. Eu adoro mata-mata, acho lindo. Acho que todo campeonato podemos reacender esse assunto em um outro podcast, né? Acho que tá bem atual, um tema bem legal para falar, né? Depois de algumas modificações, algumas novidades no futebol. Bom, vamos entrar então no nosso tema. Vamos começar a nossa gravação definitivamente. Já estou aqui com minha listinha de assuntos para a gente falar hoje. Vamos lá então. Veio preparado pela primeira vez. Hoje eu vim. Até porque não lembrar de cabeça tudo que a gente tem para falar hoje, porque é muita novidade. Novidade é coisa que a gente gosto de falar, que apesar de que, como a gente falou, né, notícia aqui fica em segundo lugar, mas informação e opinião fica em primeiro lugar pra gente aqui. O que importa é falar, se a gente tá certo ou não é outra história, tá? Bom, galera, então vamos entrar no nosso podcast, todos se preparem aí para suas frases de abertura. Então vamos lá. Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 163. E já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol mundial e muito mais. E, meus amigos, hoje um sem clubismo para matar a saudade. Vai lá, Marcos. Boa noite a todos, salve geral. É bom poder falar de futebol em geral, especialmente que vamos falar de futebol internacional. Isso me aquece o coração. Olá, amiguinho! Olá, amiguinha! Estamos aqui super empolgados. O mundo é uma bola e se rolar pra mim, eu furo. Fala, André. André. Concentração da Seleção Brasileira das Lives. Hoje iremos falar dos futebol em geral, sem clubismo. E lembrando, hein, que tem muito assunto a ser pautado e comentado. Ainda mais esse chaveamento aí da fase de grupo. Se ficou legal, quem vai sair levando a melhor? Isso daqui a pouco a gente conta, internauta. Fala, galera, nação rubro-negra, salve, salve, saudações rubro-negras a todos os nossos ouvintes. Aqui quem fala é Thiago Marques e eu queria dizer o seguinte, cara. Com a saída do Mbappé do PSG se concretizando, eu acho que não dá tempo do PSG contratar um centroavante de respeito ali pro time. E eu não acredito que o Messi vá fazer essa diferença toda pro PSG. Então, vai ser mais um ano de desapontamento para a torcida de Paris. Bom, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos para comentar as novidades do futebol mundial. E olha que não são poucas, viu? Enquanto estamos gravando, a notícia surgindo a toda hora aqui, pipocando aqui no nosso WhatsApp, dos grupos de futebol, com as novidades do time do Interbairro, as contratações dos times aqui locais que estão pipocando nos campeonatos intermunicipais também. Mas hoje nós vamos falar sobre as novidades do futebol mundial. Afinal de contas, temos muitas novidades. Então, tudo isso e muito mais. Vamos embora. Galerinha, minha galerinha boa. No nosso sem clubismo de hoje, né?
temos aí alguma novidade e, logicamente, todo mundo já sabe a novidade, que acho que é a maior novidade nos últimos tempos do futebol, que é Messi fora do Barcelona. Isso todo mundo já sabe, mas abalou o futebol mundial, uma nova era se inicia aí. Primeiro tinha sido o Cristiano Ronaldo, mas o Messi no Barcelona, eu acho que era mais, vamos dizer assim, mais histórico, né? Por um tempo moderno, né? Um futebol moderno como hoje, ter um jogador que defendeu por tantos anos o mesmo clube. O que vocês acham aí dessa mudança? Thiago já deu seu pontapé inicial no assunto. Deixa eu começar aqui falando que assim, é surpreendente mesmo essa mudança, né? Foi o quê? 2 décadas, cara, de Barcelona, pelo menos 2 décadas, e aí ele vai, se transfere pro pobre, pro triste futebol francês, sabe? E o que é o Paris Saint-Germain, se não um entrerriense da Europa? Então, assim, é muito triste ver ele se colocando num futebol tão fraco quanto o futebol francês. E aí... A provocação, assim, alguma pessoa aí da mesa? Não sei, vai que tem alguém que gosta do futebol francês por aí, não sei. É piada interna, gente, desculpa aí. Mas assim, é surpreendente mesmo, porque... Não, vamos falar sério. O futebol francês, ele é legal, coisa e tal, mas assim, a expectativa era que ele se movesse para a Inglaterra ou para o futebol italiano, né? Seriam assim as alternativas. Para o Real Madrid, eu acho que ele... Vocês acham que ele toparia ir para o Real Madrid? Tinha que ser para algum lugar assim, né? Fugir da Espanha. Mas eu acho que se ele saísse pro Real Madrid, seria um pouco mais do mesmo, porque o Real Madrid anda tão ruim das pernas quanto o Barcelona, assim, né? Eu vou deixar o Marcos falar por último, porque o Marcos, ele eu tenho certeza que eu sei o que ele vai falar, então eu vou falar primeiro. Cara... Seguinte, por que eu disse que eu não acho que o Messi vai render tanto assim no PSG? Porque, cara, ao longo da carreira do Messi, a gente viu que o Messi sabia jogar no Barcelona e só no Barcelona. Ele demorou a carreira inteira para ser decisivo na seleção brasileira, onde ele não jogava com os mesmos companheiros do Barcelona, na seleção brasileira, ó, na seleção argentina. Porque aí não tinha como mesmo. Ele demorou muitos anos para ser protagonista na seleção argentina, para ser decisivo na seleção argentina e chamar a responsabilidade e ganhar alguma coisa com a seleção argentina. Mesmo que fosse uma Copa América, né, que é um título que não tem relevância de uma Copa do Mundo, de uma Copa das Confederações. Ganhou esse ano uma Copa América com a Argentina, primeiro título dele sem ser com o Barcelona na carreira. Então, meio que essa mudança de ares, eu acho que bota à prova toda essa questão desse mito que é o Messi no futebol. Será que agora, em outro clube, em outro lugar, outro país, outros ares, ele vai render o mesmo futebol que ele rendia a vida toda no mesmo clube, com a mesma equipe, só entrando um jogador repondo algum que saía, mas era sempre aquele mesmo jeito de jogar, aquele mesmo padrão de jogo? Agora mudou. Ele é jogador novo, num clube novo, que para mim é semelhante a essa mudança de sair do Barcelona e ir para uma seleção argentina. São outros jogadores que ele não tem muita convivência, tirando o Messi, o Neymar. Mas a volta dos passos, né, velho? A volta dos passos. Tirando o Neymar, que ele já conhece, eu acho que ali é novidade. Ali é novidade para ele. Então agora bota à prova se o Messi realmente é aquele jogador talentosíssimo, fenômeno que tanto se falou. Eu acho que agora ele tem um desafio na carreira, entendeu? Até muito se falava antigamente num confronto entre Cristiano Ronaldo e Messi, quem era melhor, sempre, todos esses anos de duelo entre os dois, e muita gente, não, para mim o Messi joga mais bola, para mim o Cristiano Ronaldo joga mais bola. Para mim, sempre foi o Cristiano Ronaldo. Sempre achei o Cristiano Ronaldo mais completo, mais decisivo que o Messi, e outro, o Cristiano Ronaldo... E mais bonito. E o Cristiano Ronaldo teve uma trajetória no futebol de sucesso. Ele foi bem no Manchester United, bem no Real Madrid, e foi bem na Juventus, um pouco menos bem que ele foi no Real Madrid e nos outros clubes. Eu discordo aí, porque o Cristiano Ronaldo ele tem belas pernas, mas o Messi tem também um tipão interessante.
Não, mas a questão estética também é importante, mas não é nem sobre isso que eu estou falando. É mais pela questão de o Cristiano Ronaldo, ele é destaque sempre onde passa. A gente só tem a referência do Messi no Barcelona. Porque ele não é, para mim, lógico, ele não é referência na seleção argentina. Vários outros jogadores pela história da Argentina passaram pela seleção e foram melhores que o Messi na seleção argentina. Que então, contando nos dedos da mão, você tem o quê? Maradona Cara, Batistuta pra mim foi melhor que ele na seleção argentina. Tevez pra mim foi melhor que ele na seleção argentina. Pô, eu quero falar, mas assim, eu quis soltar o Marcão primeiro, antes de eu soltar os marimbondos aqui, que vocês falaram. Assim, eu preciso, vamos dizer assim, atualizar algumas coisas, discordar de outras e não querendo comparar o Messi ao Ronaldo, porque eu parto do princípio de que os dois não são comparáveis, porque jogam em posições diferentes. Então eu tenho muita dificuldade de comparar laranja com martelo. Se a gente olhar a carreira do Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, ele conseguiu ganhar uma Euro antes do Messi ganhar a Copa América. Então, ganhar a Euro é muito mais difícil do que ganhar a Copa América. Todavia, o Ronaldo tem alguns fracassos com a seleção portuguesa, como conseguir a proeza de perder o Euro em casa para a Grécia, tendo perdido 2 vezes para a Grécia na mesma competição. O Ronaldo chegou a ser eliminado em primeira fase de Euro, em primeira fase de Copa do Mundo. O Messi chegou mais vezes perto de ser campeão, esteve em mais finais. Dizer que o Messi não foi decisivo nessas campanhas também não acho que é correto, porque ali faltou Federação Argentina fazer um trabalho decente, achar um técnico que conseguisse reunir aqueles talentos todos, porque eles tinham vários e vários jogadores talentosos, e o Messi deu o azar de cair na geração de um cabra chamado Gonzalo Higuaín, que com o Higuaín não era possível você ser campeão, porque quantas vezes o Higuaín perdeu gols inadmissíveis, inclusive na final da Copa do Mundo. O gol que ele perde, o gol que o Rodrigo Palacios perde, numa final de Copa do Mundo, isso é imperdoável. Então o Messi paga um pouco dessa conta por erros crassos de outras pessoas. Acho que o Messi, se ele for inteligente, ele poderá se aproveitar dessa nova fase da vida dele, viver outras coisas, não vai morar numa cidadezinha ruim, né? Vai ter um clube que vai estar a serviço dele, isso é óbvio. Ele já chega lá com um séquito de amigos grande. Então, o campeonato francês não é tão exigente quanto o campeonato italiano, quanto o campeonato inglês, mas não é essa teta que ele tinha no campeonato espanhol. Porque na França... Quem foi o último campeão? Físico. Lille, o Lyon? Quem foi o último campeão? Lille, não foi? Lille. Não, tá muito disputado o campeonato francês. O jogo é físico, é tático e é fechado. Então aquelas avenidas largas que o Messi encontrava na Espanha, não vai encontrar na França. A França é o segundo mais difícil depois da Itália. Paquetá tá deitando. Porque a Alemanha, todo mundo joga para frente, né? É um deitando porque a notícia que chega aqui é só quando o brasileiro faz a graça, né? E as dancinhas do Paquetá não tem pra ninguém não, Marcão. Mas o Lyon começou a temporada muito mal, o que me alegra, enche meu coração de alegria, e não sei se o Lyon vai se achar rapidamente, não. Agora, o Messi também pode ter um enorme desafio de ser ele a conseguir ganhar a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain. Porque isso será um feito para quem conseguir. E eu vou adorar que ele consiga, porque o senhor Neymar não conseguiu até agora.
isso me dará alegria também. Marcão, o PSG vai ser campeão da Libertadores, da Champions, com o passe do Messi no pé do Neymar. Anota o que eu tô falando. Beleza. Nesse minuto agora, em que essa possível saída do Mbappé, que eu ainda tenho uma certa incredulidade nisso, porque vi o Qatar gerindo o Paris Saint-Germain desde 2011 e nenhum jogador top conseguiu sair do Paris Saint-Germain até hoje. E o presidente do Paris Saint-Germain foi muito claro dizendo que o Mbappé não sairia e que o PSG não venderia. Então eu acho que isso é um pouco de fogo de artifício da mídia espanhola. Eu ainda fico esperando, como eu também acho muito estranho Guardiola aceitar o Cristiano Ronaldo assim, do nada. São lá não é Brasil, né, Marcão? Para os dirigentes ficar fazendo joguinho. É complicado. Mas o Leonardo... não ofereceu muito dinheiro. Mas o Leonardo abriu uma porta. Ele não quer ficar, então se ele não quer ficar, a gente não vai reter. Até então ninguém tinha dito isso. Tá? Mas o Leonardo também não está assim com o Ibope lá em cima, com o Emir do Catar. Tanto que aventou-se a possibilidade do Leonardo rodar nessa intertemporada. Então, assim, o Messi tem faca, queijo na mão para transformar esses 2 anos no Paris Saint-Germain em algo marcante para ele, pessoalmente, para a carreira dele, para o futebol francês, para o Paris Saint-Germain. E ele ainda quer se manter em alto nível porque ele quer continuar jogando pela Albiceleste. Então ele vai para a Copa do Mundo com a Argentina e não quer saber. Tanto que ele botou na cláusula dele do contrato que o Paris Saint-Germain tem a obrigação de liberá-lo até para jogos amistosos, porque ele não pode faltar a um jogo da Albiceleste. E eu entendo, para aqueles que criticam ou duvidam do amor à pátria do Lionel Messi pela Argentina, porque ele saiu muito cedo. Muita gente na Argentina pensa assim, e eu não tenho a menor dúvida de que ele tem sangue argentino e ele ama aquele negócio. E ele ama aquela camisa. A alegria dele quando ganhou a Copa América aqui, eu fiquei muito feliz por ele. Porque ele tirou um peso das costas e ele conseguiu ter a alegria de ganhar um título com a seleção do país dele. Então, agora, essa comparação... O Messi já houvera ganho Jogos Olímpicos. Então, dizer que ele nunca ganhou nada também não é verdade. Ele ganhara uma medalha olímpica, que até pouco tempo atrás aqui o Brasil estava desesperado que precisava ter uma medalha. Carioca não conta, mas enquanto não ganharam aqui no Brasil, era importante ganhar a medalha de ouro. Os Jogos Olímpicos a Copa Mickey do futebol mundial, das seleções. Eu também acho, mas... É só a gente ganhar. Quando o Brasil não tinha, a gente era, meu Deus, o título que o Brasil não tem. Ai, meu Deus, que absurdo. Agora a gente tem 2 aí. Outra coisa. Se Olimpíadas vale, Copinha também vale. O Mbappé não querer participar, pelo menos por um ano, de um time em que o Messi acabou de chegar, isso é uma coisa que eu acho bizarra. E ele tendo 22 anos de idade. É essa a minha observação, porque você tem agora, o Paris Saint-Germain já chegou a uma final de Champions, que era um dos objetivos, né? Não ganhou por muitos erros de finalização, inclusive do Mbappé. E porque não acreditou de fato que podia ganhar do Bayern. Porque aquele Bayern tava vindo, passando no trator e todo mundo, ficou aquela coisa, será que a gente passa, né? E aí o que acontece? Mas no jogo final não jogou tão bem. Não jogou também, exatamente. E aí você tem uma seleção como o PSG tem montado, não só com o Messi, agora com o Sérgio Ramos também, né? Chegando e outros jogadores. E o Mbappé querer sair agora quando chega o Messi. Cara, quando você... Eu até comentei no grupo, assim, o Mbappé vai sair do PSG para perder a Champions com o Real Madrid? Porque quando o Neymar saiu do Barcelona... Só para terminar, quando o Neymar saiu do Barcelona, ele foi criticar. Eu critiquei. Para mim, o Barça não tinha que sair naquela época, tá? Mas saiu. E aí, o Mbappé saindo não estaria fazendo a mesma coisa que o Neymar fez quando saiu? Eu preciso dar algumas informações a vocês que acredito vocês não tenham, porque vocês não vivem o dia a dia do futebol francês.
Mbappé foi comprado por 180 milhões e fez um contrato de 5 anos. Então, o Paris Saint-Germain investiu muito dinheiro numa promessa, porque ele não era uma confirmação ainda. Ele sempre disse que jamais sairia do Paris Saint-Germain a custo zero, que ele não faria isso com o clube. Ok? O pai do Mbappé, que é Wilfried Mbappé, queria renovar. Que renovasse por 3 anos, estipulando o preço do passe, dizendo que, ó, se o Real Madrid chegar com a proposta, tem que aceitar. Beleza? Beleza. Só que o Mbappé resolveu escutar o papo aranha da advogada, que disse para ele: você estando no Real Madrid, você vai ganhar mais dinheiro em propaganda, porque você é um jogador do Real Madrid, do que você ganha em sendo jogador do Paris Saint-Germain. Então, assim, sabemos que o sonho do Mbappé sempre foi jogar no Real Madrid. Beleza, eu respeito o sonho. Mas o próprio Mbappé disse que você só chega ao Real Madrid no pináculo da sua carreira. Aos 22 anos, nenhum jogador está no pináculo. Então, o Mbappé já está se desdizendo, mais uma vez. Depois, o Mbappé disse que ele precisava estar num projeto em que ele se sentisse o centro do projeto e que fosse um projeto que ele vislumbrasse ser vencedor. E deixou muito claro que as últimas janelas de transferências do Paris Saint-Germain, as 2 últimas, haviam sido paupérrimas ou não compatíveis com as aspirações dele. Agora, depois que ele diz isso em março, o Paris Saint-Germain aparece com Achraf Hakimi, Lionel Messi, Sérgio Ramos, Jorginho Wijnaldum, e quem é o quinto, que eu tô comendo a mosca? Tô comendo a mosca aí. Teve mais um. Então agora o Mbappé está prisioneiro do que disse, porque como é que você vai justificar que você não pode ficar num projeto quando o Paris Saint-Germain trouxe quem trouxe? O Mbappé já vem de uma Euro que foi uma decepção inacreditável, em que a imagem pública dele foi arranhada, e aí é uma coisa que o Mbappé nunca tinha experimentado na vida, né? Ter desaprovação do público. E se ele sair até o final dessa janela, ainda que por 180 milhões ou 200 milhões, para mim, a imagem dele ficará bem arranhada na França, porque eu conheço a mentalidade francesa, e ele vai sair pela porta dos fundos, descumprindo vários compromissos que ele houvera firmado com a instituição Paris Saint-Germain. Aí, cada um julgue como quiser. Será o fim dos copinhos de homenagem ao nosso querido Kylian Mbappé, que adquiridos no McDonald's mais próximo de sua casa lá na França? Quando eu trouxe o meu garantido no McDonald's Feliz, que eu peguei e garanti o meu lá. Bom, e falar ainda nessa vibe de PSG, né? Messi no PSG, saída do Mbappé do PSG, nós temos também até algumas notícias que surgem para a possível... não se concretizou ainda não temos a confirmação oficial, né, da saída do Mbappé, mas aí começa a surgir, pipocar especulações, né? Especulação de cá, de lá. Uma delas foi o nosso querido Pombo, né? O Pombo brasileiro parando lá nas Laranjeiras de Paris, né? Lá em Paris Saint-Germain. Ele tem o passe estimado em 62 milhões de euros. O que pro PSG é troco de bala, né? Recebendo 180 ou 200, né? Sobe uns trocados. Mas eu acho possível o Everton, ainda que em final de linha da janela de mercado, aceitar essa grana e mandar o Pombo voar. Mas eu acho que vai ser uma péssima contratação para o Paris Saint-Germain. Incompatível com as aspirações do clube
em relação à Liga dos Campeões. Ainda mais porque o Mauro Icardi já se pode claramente perceber que não é a dele estar em Paris, ele quer voltar para a Itália, aquela criatura com quem ele se casou está tentando achar a vaga para ele na Itália, mas não está conseguindo, porque o salário dele é muito alto. Então o Paris Saint-Germain vai ficar sem um centroavante de peso, de qualidade, de quilate. Mas aí, Marcão, não sei se suas fontes aí podem indicar também, mas tem uma outra possibilidade aqui dessas especulações, que seria Lewandowski no PSG. Impossível. Impossível. Foi um andar. Bayern, não estou dizendo que Bayern, foi, eu estou dizendo que foram os nomes que surgiu. Impossível. O que seria o Bayern definiu. O Bayern disse que para tirar o Lewandowski nesta janela são 125 milhões de euros. Não acredito que o Lewandowski. Mas se a gente fizer umas continhas básicas aí, é 180 que tá oferecendo pro Mbappé? O Real? Sim, mas a questão é que o Lewandowski não vai trocar o Bayern pelo Paris Saint-Germain. O Lewandowski poderia ter jogado na França no início da carreira, quando ele tinha 17 anos, e ele foi oferecido ao Lens. Aí o Lens olhou para ele, não, esse cara aí acho que não tem muito talento não, deixa para lá. E aí a França deixou de ter o Lewandowski. Você sabe que em português Lewandowski quer dizer Michael, né? Então, assim, talvez não seja um grande negócio. Eu tô esperando. Tradução ao pé da letra. O Matheus fazer essa piada desde o início. Eu quero o Matheus fazer essa piada aqui. Vão querer contratar o Michael. Porque vão querer levar o Michelzinho aí. André, quando eu falei que discutir com os michelistas está difícil. Mas depois do jogo de ontem, Marcão, o passe do Michelzinho já tá nas alturas. O robozinho brasileiro, ninguém para agora, não. É o boneco assassino. Galera, aquele cabelinho. Playmobil pancadão. Eu fiquei chateado com uma coisa do jogo de ontem. É que, cara, jogar na chuva é uma merda pro Flamengo, cara. Bagunça o penteado dos jogadores tudinho. Os caras vêm com o cabelo todo bonitão. Chove. Okay. O Diego, o desempenho dele caiu, você reparou, né? A chuva. Quem jogou bem? Vitinho. Aliás, alguém entendeu por que o Diego estava tão nervoso ontem? Eu acredito naquela sua cabelo bagunçado, Marcão. Cabelo bagunçado. Além do cabelo bagunçado por causa da chuva, aquilo que você falou pra mim é muito pertinente. Eu acho que ele tá bem desconfortável jogando na posição de segundo volante. Isso deixa ele completamente inseguro. Coitado, cara. Agora o André aí, manda aí, André. 36 anos poderia ter o reflexo de dizer, pô, não tá dando pra mim não. Entendeu? Então, vai lá, André. Então, vamos lá. Vou jogar aqui na mesa e aí a gente vai, tipo um ping-pong, que é protagonismo individual ou protagonismo coletivo. Tem até uma anotação aqui ao lado, que se a gente for recapitular... Peraí. O que é protagonismo coletivo? Eu acho que o protagonismo coletivo é quando o Neymar estava no Barcelona, por exemplo. Ele tinha um protagonismo, mas só que o coletivo favorecia. A saída dele para o Paris Saint-Germain, isso ele acabou deixando isso tomar ele. Ele acabou vindo como 10. Querer um protagonismo individual. Só para ele. E o mais curioso era a insatisfação da torcida francesa com algumas atitudes dele, o histórico que o Neymar tinha. Então ele perdeu isso. Quando ele estava no Barcelona, era notório a química que tinha. Porque ele ali, por querer ser, por poder disputar ser o melhor do mundo, estava num clube bom, pancada o Paris Saint-Germain, Mas no Barcelona... Já ganhou o Libertadores? E o MSN... Ganhou o Guanabara? Fala de novo. Já ganhou o Libertadores, Guanabara... Barcelona. Ele tá elogiando. Porque o Barça é um bom time. Porque tem um bom clube. Já ganhou o Guanabara? Nunca ganhou o Guanabara.
Então, vamos Exatamente, lá, Matheus. Excelente ponto. Nunca vi ganhar uma Taça Rio. Calma lá. Aí já é um pouco prossiga, por favor. Não, tudo bem. Não ganhou a Taça Rio porque ele nunca veio querer jogar no Rio. Se ele quiser... O nível, isso é um desafio de verdade. O Rio de Janeiro, a sobrevivência no Rio de Janeiro já é um desafio. E ele não topou esse desafio. Ele correu da raia. Então, Neymar, não corre da raia, não. Vem pro Rio de Janeiro. Você quer novos desafios para a sua vida? Você quer novos desafios para a sua vida? Venha para o Brasil. Flávio, não fala um negócio desse, porque assim, eu tenho pavor do Neymar um dia parar no Flamengo. Pânico, eu já tive felicidade. O que você quiser. Se for então eu vou lançar a campanha. Neymar, vem ser feliz no Mengão para deixar o Marcos puto. Só o Marcos deu um infarto fraquinho, passar mal. Nossa. Neymar e Gabigol juntos, meu irmão. Neymar e Gabigol juntos. Ia ser um dinheiro indo embora de uma vez, sabe? Ia acabar esses dois 10 anos de times, assim, por causa de gastar dinheiro com esse maluco. Não, nem pensa nisso. Agora, o Flávio e o Thiago e o Marcos, assim, qual criterização e qual clube, qual criterização se pesa em alguns clubes para você ser eleito o melhor do mundo? Quais são os requisitos básicos? Porque muitos jogadores como você tem que jogar num dos maiores clubes da Europa. Para começar. Embora você não pode jogar na França, por exemplo. Na França você não vai ser bola de ouro. Não, e quando você não joga no ataque, as chances vão diminuindo progressivamente. Ainda tem essa. Sim. Então é uma bola de ouro meio que... Veja, o Ronaldo não ganhou mais nenhuma depois que saiu do Real Madrid. Agora o Galácticos bola de ouro. Eu preciso defender a bola de ouro. Eu preciso defender a bola de ouro. A bola de ouro foi um troféu criado lá em... Sim. Mas a bola de ouro foi um troféu criado na década de 50 pela maior revista de futebol do mundo, que é a France Football. E até o momento que a bola de ouro resolveu se unir com a FIFA, a gente não podia questionar vencedores porque o cara tinha um lobby de mídia muito grande. O cara era marqueteiro. Não tinha isso, era bola. Você podia contestar que os sul-americanos não entravam na brincadeira. Isso eu até podia contestar, mas eu acho que era perfeitamente compreensível porque era um prêmio para premiar o cara na Europa. Ponto, parágrafo. Quando abriram para o resto do mundo, o primeiro que pôde ganhar foi o Jorge Weah, que era um monstro de jogador. Monstro, Libéria. O erro, para mim, a mancha indelével da bola de ouro foi se juntar à FIFA. Aí você começou a ter técnico de seleção votando, capitão de seleção votando, aí virou bagunça. E, graças ao bom senhor, a bola de ouro resolveu, você não dá, FIFA, eu vou fazer meu outro caminho. Só que nesse meio tempo, você passou a ter um mundo que é a base de internet, a base de seguidores sociais, e Messi e Cristiano Ronaldo dominando o futebol, mesmo quando eles não eram os melhores jogadores da temporada. O Snyder teria ganho a bola de ouro pelo regulamento original. O Ribéry, para o meu desespero, teria ganho a bola de ouro se fosse o regulamento normal da bola de ouro. Então, essa sequência de Messi e Ronaldo teria sido interrompida. O erro foi se juntar à FIFA. Que, aliás, diga-me com quem andas que te direi quem és. Com a FIFA, se você se meter com eles, aí máfia, você vai parar na CPI. Não é bolsa você se meter, não, cara. CBF, FIFA, essas paradas de máfia eu não mexo, não. Agora, mas a o Cristiano Ronaldo, depois de do Real Madrid, não ganhou nenhuma bola de ouro. Quê? Mas aí, isso daí também está atrelado a muitas situações que perdeu até o próprio prestígio em ter. É o poder do Real Madrid. É o poder que o Real Madrid tem. Real Madrid, você quer ver uma coisa? Também... É muito comum na Europa jogadores falarem o seguinte: se fosse, vamos pegar o Modric, que conseguiu ganhar a bola de ouro, né?
Mas se o nome do Modric fosse Modriczinho, se você botar o inho, o cara tem mais chance de ganhar. Entendeu? Depende do país de onde você veio. Se você veio de um país mais remoto, você tem muito menos chance de ganhar a bola de ouro. Isso é uma verdade. Porque é o que o Marcão colocou, tem a influência das redes hoje em dia, né? E ainda mais colocou o Inho, foi excelente o exemplo, porque a presença do Brasil do brasileiro na rede é incrível. Assim, apesar do nosso status econômico, essa coisa de internauta é muito forte no Brasil, impressionante. Sim, ganhamos um Pusca graças ao Cid Cidoso do Dom Salvo. Que foi uma das maiores piadas daquele ano, mas ganhamos. Graças ao projeto ir para o Real Madrid. Explica isso, por favor, Matheus. Porque fica boiando assim a piada. Não, tá vendo? Você não acompanha a Deep Web de memes brasileira. O Não Salvo é um dos maiores portais de memes do Brasil. Bombou com a internet. E foi o Cid do Não Salvo que capitaneou o projeto para ganhar aquele Puskas com aquele carinha, como é o nome daquele carinha, o brasileiro que depois desistiu de jogar futebol, foi jogar videogame. Isso. Wellington Lira. Isso, ele fez uma campanha massiva na internet para poder que ele fosse... Era votação online, né? Então ele meteu o bom. Entendi. Boa lembrança. É porque às vezes a gente faz uma citação assim, né? E vai empolgado. É verdade. A gente esquece de contextualizar por causa exatamente, é verdade. E mais um detalhe sobre o Mbappé. Ele sabe que na França ele não ganha bola de ouro. Se ele for para o Real Madrid, ele passa a ter muito mais chance de ganhar a bola de ouro. E o Mbappé, mas aí nesses critérios, esse é o modelo nesses critérios que o André tá comentando aí, um deles não seria ser campeão da Champions, porque o que falta o Neymar ganhar na Europa, que senão uma Champions não é ganhar a Champions porque ele já ganhou, é ser o cara que ganhou a Champions, entendeu? Porque o PSG, ele já ganhou tudo no PSG, menos a Champions, que é o foco principal do PSG hoje em dia. E também não ganhou a simpatia do grande público. Isso é discutível. E lembrando que o Neymar, ao longo desse contrato do Neymar, entre palhaçadas, contusões e não sei mais o que, o Neymar jogou um jogo a cada 2, esses anos todos. Então o Neymar já falhou muito com o Paris Saint-Germain, por não estar bem preparado fisicamente, por ficar se machucando, porque fica de palhaçada, enchendo o saco, tentando driblar o cara 3 vezes, aí o cara dá uma botinada nele. Mas então, aí eu sou a favor do Neymarzinho. Aí eu não reclamo do Neymarzinho, não, porque tá certo ele. Tem que driblar Neymar... e passar a bola debaixo das pernas do cara mesmo. Tá certo, Neymar. Vai, continua. Neymar, eu tenho que defender o Neymar num ponto. Ih, neymarzistas. Estou cercado por neymarzistas. Não, eu sou neymarzista. Não sou fãzão do Neymar, não. Eu acho ele um bom jogador de bola. Já era, Thiago. Agora a sua alma... O adulto Ney aqui é defendido. Mas eu tenho uns contrapontos aí a botar, cara. Porque, por exemplo, esse hype que tivemos de Cristiano Ronaldo e Messi ganhando consecutivamente bolas de ouro prejudicou muitos jogadores. Que muito dessas bolas de ouro foi... porque a mídia deu, muito chamando a atenção. Por exemplo, no ano em que o Barcelona ganhou a Champions League com o Neymar, o Messi e o Neymar foi o artilheiro da Champions League, fez gol nas oitavas, nas quartas, na semi e na final. Foi muito mais decisivo que o Messi, mas o Bola de Ouro foi o Messi. Então, se o Neymar tinha que ganhar uma Champions como protagonista e ele tinha que estar num time grande, o momento era aquele. Eu não acredito que esse momento volte para o Neymar, dele ser protagonista. Eu também acho que já passou. Eu vendo hoje o Paris Saint-Germain do jeito que está, se por um acaso o Paris Saint-Germain ganha essa Champions League agora, a bola de ouro volta para o Messi. Aqui, tem um outro aspecto, rapidinho, que é essa falta de simpatia que eu sinto do Neymar fora de campo, cara. E aqui o Neymar vai ser defendido, tá? Aqui o Neymar vai ser defendido. Ah lá, ó. Aqui ninguém fala do Neymar, não. Então, como a coisa é muito decidida por internautas hoje em dia, sabe? Ele tem uma rejeição pública, cara. Ele teve envolvido em discussão com o torcedor, já deu declarações, assim,
complicados. Até no Brasil ele não é uma unanimidade. Até no Brasil ele não é uma unanimidade, por mais que ele jogue muito. Sem dúvida. Ele faz por onde? Então, isso acaba atrapalhando essa pretensão dele de ser melhor do mundo. Então, mas aqui no Brasil a gente tem eu gosto de falar que a gente tem a síndrome de vira-lata porque a gente só gosta do que não presta. Aqui como é o nome daquele? Maradona é Deus pro jornalismo brasileiro, pro público brasileiro aqui. E o Pelé ninguém fala, por exemplo. Aqui Maradona, que um cara que foi campeão na Argentina, colocando. Imagina o Neymar fazendo um gol de mão. Ah, mas olha só. Aqui Maradona é endeusado. Eu discordo, até porque o Luiz Fabiano fez gol de mão contra a Argentina e o Brasil bateu palma pro Luiz Fabiano. Mas é contra a Argentina, né, amigo? Aí vale qualquer coisa. O Túlio também fez gol de mão. Eu achei muito maneiro. Contra a Argentina. Chute no saco. Contra a Argentina vale. Se o Neymar faz um gol de mão com o Brasil ganhando Copa do Mundo, se vão contra ele, duvido. Vão. Oxi. Ô Marcão, olha o que aconteceu nessa última Copa América, é bem exemplo disso. Mas uma coisa eu concordo com o Matheus, porque eu não estou querendo justificar a violência generalizada, nem dizer que é bonito, mas eu vou dar um exemplo. E aí, tá errado? Desde quando? Não, time brasileiro vai jogar na Bomboneira, vai bater o escanteio ali perto da arquibancada, o nego joga pilha, joga moeda, joga tudo que não presta na cabeça do jogador para atrapalhar, tem que ir o caboclo com o escudinho. Transmissão na televisão, vou dar um exemplo a TV Globo, mas é no geral. Isso é Libertadores. Nos comentários Libertadores é assim, é pressão, o time tem que jogar com vontade na Libertadores. Agora, se a mesma coisa acontece no Maracanã, entre Flamengo e Boca Juniors, o jogador do Boca vai bater e o jogador brasileiro joga alguma coisa no gramado, o torcedor brasileiro é muito mal educado, isso não pode acontecer. Não tem educação. Aí é o complexo de vira-lata. Não tem educação. Então, é o que eu falo. Mas a imprensa brasileira é ridícula em alguns pontos. Exatamente, mas falamos muito do futebol no mundial, né? Neymar, Messi. Só pra gente pontuar, eu não sei ainda se a informação é verídico ou não, e se já foi confirmado ou não, apesar de que aqui no programa nós damos opinião, né? O que importa é ter assunto para falar, para bombar, dar like. Cristiano Ronaldo fora da Juve. Eu não sei se algum de vocês, caros jornalistas, tem alguma informação que confirme essa notícia. Olha, eu fiquei sabendo de uma movimentação diferente aí no Vasco, né? O que se tem... Será? Cristiano Ronaldo no Vasco? Não, falando sério, é o seguinte: o Jorge Mendes está tentando tirar o Ronaldo da Juventus, porque o Ronaldo está infeliz e o Ronaldo comunicou à direção da Juventus que não quer jogar mais lá. E aí só tem 2 clubes no mundo, 3, na verdade, que podem pagar o salário do Ronaldo. Real Madrid, já tinha dito que não quer. Paris Saint-Germain, que fez questão de dizer hoje que sequer ia receber o Jorge Mendes, que é para deixar claro que aqui não vai rolar. Então sobrou o Manchester City. O City aceitaria pagar o salário que o Ronaldo pediu, que é grosso modo que ele ganha na Juventus. A questão está no fato de que a Juventus espera receber entre 25 e 30 milhões de euros pelo passe do Ronaldo, pois ele ainda tem 1 ano de contrato. Não subestime o E a Juventus pagou 100 milhões de euros por ele. Agora, não vai jogar Marcão. Isso é totalmente contrário à política do Bayern. Então, a celeuma está entre o Manchester City aceitar pagar 25 milhões pelo menos, ou, como o City disse, que aceito pagar o salário, mas não quero pagar nada pelo passe. Então, a sinuca de bico nesse momento está na questão de pagar ou não pelo passe do Ronaldo. E eu, Marcos, fico incrédulo do Guardiola ter aceito esta contratação, porque eu acho que não tem nada a ver com o que ele concebe de futebol, pela idade do Ronaldo, pelas necessidades que o Guardiola tem nesse momento. E aí o Thiago até comentou comigo, vai ver que a ordem veio de cima. Pode até ser. Futebol
Né? Fórmula 1, acontece de tudo é possível. Mas que ele quer sair da Juventus, isso já é um fato, todo mundo está sabendo. Não, teve um caso também de envolver o Gabriel. Só que ele não tem muito lugar para ir. Teve esse caso, envolvimento do Gabriel Jesus, não, né? Porque o Guardiola já disse que não abre mão de Jesus. Ele não abre mão de Jesus. Então ele já disse, essa troca não, mas ele não está atrelado ao que o Guardiola diz ou deixa de dizer. Eles vão respeitar a decisão dele, mas a outra hipótese seria envolver ele. E aí o Manchester City... porque a ideia em si, eu não vou dizer que isso pode ser uma cortina de fumaça. Não acredito. Tipo assim, que botar o time no ataque dos sonhos com Mbappé, descartando o Mbappé, que ele quer um protagonismo individual. Beleza, é o direito dele. Então vamos usar Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. A situação que ninguém está considerando é o fair play financeiro que muitos clubes da Europa não estão metendo a bronca. Um dos motivos do Messi ter saído também foi isso. A redução de salário, chuta. Mas aí, o Barcelona, aí você está confundindo duas coisas, André. O Barcelona não perdeu o Messi pelo fair play financeiro. Não. O Barcelona perdeu o Messi por erros do Barcelona e pelo regulamento da Liga de Futebol Profissional da Espanha. Não foi fair play financeiro. E o fair play financeiro está meio que suspenso por 2 anos em função da pandemia. Então, o alinhamento de planetas de que o Paris Saint-Germain precisava para, enfim, botar a mão no Messi aconteceu. Um dos planetas que se alinharam foi essa suspensão do fair play financeiro. Que favoreceu o Paris Saint-Germain. Que caso tivesse, não daria. Ele deu sorte. Tudo aconteceu no mesmo momento. Entendeu? Porque quando o Thiago inaugurou o programa, foi uma coisa que eu não contestei. E o Matheus também falou que não esperava, que isso foi muito inesperado. Eu já esperava. Porque a situação do Barcelona já é conhecida. Que não tinha dinheiro para registrar o novo contrato do Messi. Para registrar o novo contrato do Messi, eles precisavam ou aumentar a receita em 186 milhões ou reduzir a despesa em 186 milhões. E não ia conseguir fazer isso. Isso já a todas as pedras do caminho sabiam que não ia dar. Só que o Barcelona ficou vendendo a ilusão de que ia renovar. E, inclusive, o Messi achou que ia renovar. Na última hora... Renovou quando achei que não ia renovar. Tinha desistido de 50% do salário dele, porque o salário do Messi do Barcelona eram 75 milhões de euros, para desespero do Cristiano Ronaldo. Aí o presidente do Barcelona disse, vai ter que ser uma redução de 75%. Aí o pai do Messi, o Jorge Messi, olhou para a cara do Laporta e falou, você está de brincadeira com a minha cara. Meu filho já aceitou 50%, e agora, aos 45%, você quer que seja 75%? Desse jeito não dá. E aí, tanto que depois que o Messi já tinha sido comunicado e já tinha sido dada a notícia, naquele dia em que o Messi ia para o Paris Saint-Germain, o Barcelona veio com uma nova oferta. E o Messi falou, agora quem não quer sou eu. Porque ele se sentiu ultrajado naquele momento da negociação. O Joan Laporta se elege presidente do Barcelona, garantindo aos que votaram nele de que o Messi não sairia. E o pai do Messi diz para ele, você usou meu filho para ganhar a eleição. Agora, acreditou quem queria. A dívida do Barcelona é de 1 bilhão e 200 milhões de euros. Mas aí, Marcão, dívida se rola, ninguém no mundo tem essa negociar, dívida. não é assim também não é igual a gente aqui. Será que se o Vasco querer comprar o Barcelona, mas a questão não consegue para amenizar a questão é que você tem que entender que a folha de salário do Barcelona atingiu 110% da capacidade de faturamento. E o regulamento da Liga especifica que, se atingir 100%, para você ingressar com 1 euro de despesa, você precisa 4 de receita. Então, o Barcelona sabia da regra. E o que chamou muita atenção. Naquela semana, a Liga de Futebol Profissional da Espanha
anuncia que fez um contrato que para ela acha sensacional, de 50 anos, com um fundo de investimento chamado CVC. Então é como se a Liga de Futebol Profissional fosse constituir uma nova empresa e os bens do futebol espanhol estão ali. 10% dessa nova empresa pertence à CVC, mas em troca a CVC tinha direito a 50 anos dos direitos de transmissão. Aí o que fez o Real Madrid? O Laporta, Florentino falou com o Laporta, não assina esse contrato não. Porque se o Laporta tivesse assinado, concordado, o Barcelona teria recebido 270 milhões de aporte. Com esse 270, ele registrava o Messi. Mas aí o Laporta resolveu ter a lucidez de entender que o Barcelona é maior do que o Messi. E não fez. Mas para os barcelonistas, tudo não passou de um grande golpe do Florentino Pérez, que levou o Laporta na conversa, conseguiu tirar o Messi do Paris Saint-Germain e aumentar a chance dele levar o Mbappé para o Real Madrid. Entendeu? E o Florentino Pérez não dá nenhum nó à toa. Aquele ali é tudo menos ingênuo, tudo menos inocente. Então, tá agora, aí. é porque torcedor, cara, ele não quer saber da verdade, ele quer ouvir o que ele quer ouvir. Quem acompanha a sério, quem vai atrás da informação, sabia que o Messi não ia poder renovar aquele contrato. Bom, agora saindo das terras europeias, vindo aqui para sul-americanas, terras sul-americanas, acho que tem alguns acontecimentos que vale a pena a gente comentar no nosso podcast hoje aqui, Sem Clubismo, que é Diego Costa no Atlético. É o Atlético que está montando aí essa seleção de jogadores, né, grandes jogadores que estavam na Europa, verdade, fazendo MRV, um caminho muito parecido. A MRV que está montando essa seleção. Sim, sim. Mas fazendo um caminho muito, muito parecido com o que o Flamengo tem feito nos últimos anos, que é trazer de volta jogadores, né, que estavam lá na Europa. Ah, diferente, bom, hein? Olha lá, hein? Olha só, o Atlético é o esquema de mecenas. O Flamengo é uma estruturação financeira e uso da marca. Mas eu não estou aqui me referindo à forma feita. Eu estou me dizendo o que estão vindo. Então, veio aí Hulk, que está deitando, querendo ou não, está deitando. O Hulk está jogando muito. Hoje mesmo fez um golaço contra o Fluminense. E agora temos Diego Costa. Quanto que acabou, aliás? 2-1. Acabou 2-1 para o Atlético. Quanto foi o jogo, afinal? Acabou 2-1? 2-1 para o Atlético, isso. E agora temos Diego Costa, que foi um velho sonho do torcedor rubro-negro. Confesso que eu fui um desses que sonhei em tê-lo como jogador do Flamengo há alguns anos atrás, não mais agora, né? Há alguns anos atrás. Antes, se eu não me engano, aí na época de Diego e Cia, por aí, quando estava vindo essa galera, né? E que ele vestia a camisa do Flamengo, a gente falava lá, o Diegão tá vindo, tal. E agora, esse time do Atlético que chama a atenção, a gente não sabe o que todo mundo tá falando, né? O clube tá contratando, ninguém sabe. Não aparece um jornalista perguntando de onde vem esse dinheiro. Eu acho engraçado que agora ninguém pergunta, né? De onde vem o dinheiro? Todo mundo sabe de onde vem da MRV. Mas mas agora ninguém faz essa pergunta. Até o dia que a MRV cansar, cobrar. Mas a MRV tá investindo, pesado no Atlético, né? Todo estádio e tudo mais. Porém, eu tenho tem dia e hora para ir embora. É isso aí. Eu tenho esse porém, bem aí. Temos exemplos históricos já no futebol brasileiro de que isso é bom momentaneamente, mas a longo prazo é um tiro no pé muito grande. Eu vou dar dois exemplos: Parmalat e Unimed. Parmalat e Unimed. E vou lembrar outro. Vou lembrar mais dois que envolve uma alegria do povo brasileiro: Castor de Andrade e Emil Pinheiro. Exatamente. Aquele do Corinthians mesmo, como é que é o nome daquela galera que do Corinthians também? Tráfica. Era MSI, que era o Kia Jorabichian. Isso. E continua aí, andando pelo planeta da bola, vendendo e comprando como se fosse uma pessoa ilibada. Podia ser juiz do Tribunal de Contas, inclusive. Tamanha moral ilibada que ele tem. Mas o Atlético... Hoje, eu fiquei sabendo que o Flamengo está costurando um acordo com o Beckenbauer. Vocês se lembram do Beckenbauer?
Não. O que é isso? Ou não? É alguma marca O apelido dele era Blackenbauer. Gemerson. O que é isso, gente? Jogava no Atlético Mineiro. De nome... É o apelido dele, Blackenbauer. Gemerson. Ele tá com 29 anos, ele tá sem contrato, porque o Gemerson foi para a França, teve o primeiro ano do Mônaco bom, foi aquele ano que o Mônaco bateu o campeão com o Mbappé, Falcão e tudo mais. Depois o cara tomou ali um perdidol na vida e não se achou mais. Foi parar no futebol árabe e agora está sem contrato. Ele é o bola da vez aí para ser zagueiro do Flamengo. Além do o Corinthians Atlético, também né? está atrás dele e o Grêmio também está atrás dele. Eu ia citar agora o Corinthians, que tá agora atrás de todo mundo. Mas o Corinthians tem um porém. O Corinthians ele está fazendo, ao meu ver... O Corinthians resolveu ligar o dane-se para a dívida. Né? Exatamente. Mas o Corinthians eu vejo um ponto diferente nas contratações do Corinthians, porque é o seguinte, o Corinthians está trazendo o Roger Guedes, que é um nome interessante, trouxe o Renato Augusto, Juliano, mas o Corinthians não pagou R$1 para trazer, para pagar salário. Então, de certa forma... É um investimento inteligente. Trouxe nomes que o time precisa, mas jogadores em que o Corinthians não está investindo. Você acha realmente que não tem luvas? Você acha que não paga luvas para esses caras, Thiago? Mas é muito diferente de você chegar, pagar o passe do jogador lá e acertar contrato. Entendeu? Mas a questão, o Corinthians não está pagando o salário que dirá... Não, mas o que eu vejo nessa situação eu não consigo entender. Só para finalizar, isso é uma coisa que essa diretoria agora está fazendo, que eles vão adiar esse rebaixamento para se lascar mais na frente, esse rebaixado para deixar para o próximo presidente, sabe? Vão empurrar o rebaixamento. Thiago, há quantos anos o Corinthians está nessa história e até hoje não foi rebaixado? Não acredito. Mas foi. Não, eu tô falando agora, mais recente. Foi uma vez. Do Nova Arena. Tô falando depois da Nova Arena, Mundial e tudo mais. É questão de tempo. O Cruzeiro nunca tinha sido rebaixado, já tá 2 anos na Série B. Sempre dá um jeito de livrar o Corinthians. A conta chega, papai. A conta que chega. Vocês têm que pensar. Todo mundo fala da dívida do Corinthians, dá o número da dívida do Corinthians, mas sempre tem o seguinte asterisco. A dívida do estádio não está contida nesse número. Essa dívida está em algum lugar, em outro lugar, ainda tem a dívida do Estado. O Corinthians tem contato com os poderosos, então aí fica difícil, né? Porque mas o negócio é o seguinte, fechado o clube. Só tem um time no Brasil que a conta não chega. E é o time das Laranjeiras, que esse rapaz aqui gosta muito. O time das Laranjeiras. É o único time que a conta não chega. Que o time é rebaixado e não é rebaixado, que sobe da terceira. É só você ter bons advogados. Ainda bem que o Marcos, e Flávio, e Thiago, e o André. Muitos flamenguistas ficam bolados comigo quando eu defendo o Fluminense num contexto. Não é nem defender em si, quando eu entendo explicando. Em 2013, logicamente, a gente era para ser ido no balaio também. Porque a gente pegou o embalo do Fluminense prejudicar a Portuguesa e a gente perdeu os 3 pontos, ou até mais, se não me engano, porque por ter escalado o André Santos. 6. Justamente, a gente ia junto na descarga. O Vasco já ia, o Vasco nem fez muita questão, eu quero ficar. O Botafogo em si estava bem, mas o Flamengo e o Fluminense ia junto. Então, e se fosse o caso da Portuguesa ser beneficiado, você acha que aquilo teria acontecido? Eu creio que não. Eu vou usar um outro argumento também de 2013. Em 2013, o Cruzeiro foi campeão brasileiro. O Cruzeiro também jogou com o jogador regular do campeonato. Se tivesse perdido os mesmos pontos que a Portuguesa perdeu, não teria sido campeão. Tiraram os pontos do Cruzeiro? Você ainda acha justo a Portuguesa ter sido rebaixada e não o Fluminense, pelo critério que o time campeão não seria campeão pelo mesmo critério? Não tem como defender o Fluminense.
O Fluminense perdeu e foi rebaixado dentro de campo, jogando bola. Não existe isso. Para mim esse é o critério único e principal. Ainda devem uma segunda divisão que não foi paga até hoje. Exatamente, a dívida é grande. Eles saíram da terceira e foram para a primeira. É o único time que a conta não chega. É o único time que a conta não chega, o Fluminense. Mas a do Corinthians vai chegar, a do Vasco tá chegando. O negócio tá feio, rapaz. Mas falavam assim do Vasco antigamente, com o Teoria. Vai chegar mais ainda? Não, então, eu falei, tá chegando. É que a gente, olha, eles recorreram, já foi negado. Ô, Thiago, o que não para de chegar no Vasco é dívida. Todo dia é uma dívida nova que aparece. A conta, todo dia é uma coisa nova. Uma coisa meio bucólica, gente. A verdade é o seguinte, até um pouco de pena. Todos esses clubes entraram nessas dívidas por livre e espontânea vontade. Ninguém foi obrigado a fazer essas dívidas todas. Então, meu irmão, eu não tenho pena de ninguém. E essa história de dizer que o Flamengo é o exemplo, coisa nenhuma. O Flamengo levou 2016 anos para fazer o óbvio, que era arrumar a casa, e o Flamengo era para ser um clube trilionário. Não é por pura incompetência de todos aqueles que passaram pelo Flamengo até então. Cara, o Flamengo tinha que ser um clube do tamanho do Real Madrid, ou mais. Sim. Vai lá, Flávio. Não, Você quer ver uma coisa? Não tem dinheiro para trazer o Galhardo? Beleza, vamos fazer a vaquinha? Você acha que a torcida do Flamengo não pagaria todo mês para o Marcelo Galhardo ter vindo ser técnico do Flamengo? Você acha que é difícil arrumar, dentre mais de 45 milhões de flamenguistas alucinados, arrumar 2,5 milhões por mês para pagar o Galhardo? Eu duvido que não se conseguisse fazer isso. Tenho certeza que era mole. Se for pela campanha da moedinha, peraí, se for a campanha da moedinha, olha, cada um contribui uma moeda de R$1. São 45 mil. Cada um dá R$1, 45 mil. O Vasco não fez lá o sócio torcedor a R$2? E passou o Flamengo. Mas sócio torcedor, né, cara, ele tem um apelo. Você chegar e dizer, vamos juntar dinheiro aqui para trazer fulano, meu irmão, o apelo é completamente diferente. Completamente diferente. Até porque muita gente não gosta do sócio torcedor porque acha que não tem nada, e quem mora fora do Rio não tem nem quase o benefício de ver o Flamengo no Maracanã. Então, realmente, a coisa não é feita hoje para você incentivar e morder o cliente. Eu era sócio torcedor. Quando morava no Rio. Cancelei no dia que fui embora. No dia que fui embora. O que nem o Beton, nosso velho amigo Marcão Beton disse uma vez que se sócio do Flamengo era sócio contribuinte, porque você contribuía para não ter nada em troca, né? Era simplesmente pelo fato de ser. Cara, eu sempre comparei o Flamengo a um touro. Se ele tivesse consciência da sua força, jamais participaria da tourada. Marcão, isso não é só Flamengo, não. Isso não é só Flamengo, não, Marcão. A mim só me interessa o Flamengo, Matheus. Não, eu sei, mas se a gente parar para observar... Sabe o João Plenário? Você conhece o João Plenário, aquele personagem? Que ele fala assim, eu quero que o povo se lasque todo. Eu quero que o povo se lasque todo. Lembrei. Eu quero saber dos outros clubes, meu irmão. Eu quero saber do Flamengo. Mas o que eu quero dizer, é que no Brasil não se sabe fazer dinheiro, por exemplo, com esse tipo de comércio, com esse tipo de entretenimento, como o futebol e com o produto futebol e os clientes que ele tem. Então, a gente não sabe fazer, por exemplo, como os Estados Unidos faz muito bem com os esportes, e são vários esportes nos Estados Unidos. Assim como a Europa faz muito bem com a Champions, com os campeonatos nacionais. Então, isso é um problema de Brasil, de futebol brasileiro. Hoje o Flamengo foi o que melhor entendeu isso nos últimos anos. A MLS, que todo mundo esculacha, diz que aquilo é uma aposta, a média de público da MLS é muito maior superior à média do Campeonato Brasileiro. Pô, exatamente. Só vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Mas isso vai muito de ter que levar em consideração da MLS também, essa média de público, da cultura americana do entretenimento. Mas é exatamente isso. Mas esse é o ponto. Aqui no Brasil, você é Flamengo. Eu saí do Rio de Janeiro, vim para o Maranhão, eu sou Flamengo.
Nos Estados Unidos, eles não têm essa cultura, esse pensamento. Pô, se o cara mora em Los Angeles, ele é Lakers. Se ele se muda, ele torce pro time da cidade dele, independente de qual time seja. Ele não torce pro time a vida toda. Mas, Thiago, por exemplo, se você tivesse um bom jogo para assistir no seu onde você tá aí, por mais que você não fosse torcedor, você não iria assistir, pelo menos para prestigiar o futebol? Eu sei que nem todos iriam. Pois é, então, o brasileiro gosta de futebol, por muitas vezes que não queira. Agora, a paixão pelo clube, às vezes, né? Tudo bem. Vai lá, Marcos. Matheus, eu acho que isso mudou. Essa nova geração, eu acho que não raciocina assim, cara. O futebol tá passando por uma fase periclitante. A FIFA tá preocupada porque o jovem hoje já não tem mais saco quer saber de TikTok pro jogo. Quer saber TikTok. E a FIFA já tá pensando em mudar a regra do jogo porque a nova geração não consegue ficar 90 minutos vendo jogo de futebol. Meu irmão, se não consegue, vai costurar, vai fazer tricô, mas deixa o futebol como ele é. Não vamos mudar a regra do jogo só porque a geração Z ou sabe Deus o que não consegue ver um jogo de futebol. Vai roubar para ser preso. Então, assim, vamos lá, vamos com calma. Comparar o Brasil e os Estados Unidos é uma comparação meio cruel nesse sentido, porque aqui estamos numa sociedade de consumo, sim, mas assim, não dá para tu comparar com a sociedade americana. Tem um jogo aqui maneiro, teve Copa do Mundo, sabe quantos jogos eu fui? Nenhum, cara, porque é tudo caro. Sabe qual é? Mas não é essa que mas o Flávio. Eu fui ao Mas não é a questão socioeconômica. Peraí, gente. Peraí, calma. Vai lá. O problema desse, ele não é a resultante de uma coisa só. Ele é um contexto, um somatório de coisas. Então vocês colocaram pontos super válidos para a gente entender essa questão daí. Tem questões culturais, né? O pessoal sai todo fim de semana para ter um evento, e o evento esportivo, ele faz parte da família, não é uma questão, por exemplo, aqui muito masculinizada, sabe? É da família. Você vai por quê? Você vai torcer pelo time da cidade. Tem essa coisa de união, então a gente tem atividades que são ligadas a condado, a distrito, tem toda essa questão cultural aí, sabe? Isso é muito cruel você fazer essa comparação no Brasil. Tem essa mudança de costumes que o Marcão colocou aí, sabe? Mas não dava assim, para ter uma ideia. Não dá para tu mudar a sociedade pelo TikTok, né? E a gente está tendo esse problema. Então vamos pensar numa ideia tudo boba. Em geral. Mas vamos ter uma ideia boba. Marcos. O Flamengo traz um cara americano para trabalhar no marketing do Flamengo. Opa, a gente pode aquela mesma ideia. Fazer muita coisa diferente. Porque, Flávio, não é a questão. Eu entendo tudo que você está falando e concordo plenamente com você. Né? Realmente. A questão o que eu quis dizer foi: o americano, ele sabe fazer aquilo gerar e ter uma melhor estrutura, trazer mais investimento. O campeonato MLS lá, a Major League Soccer, é um exemplo que é uma coisa nova e eles já estão muito 1000 vezes mais estruturados que o nosso futebol brasileiro. Eu não estou dizendo em questão de cultura, concordo plenamente com você, com todo ponto, toda vez que você falou questão da tradição e tudo mais. Mas o futebol, ele tem... Futebol tem tradição lá, só que é pelas mulheres. Mas tipo a capacidade mas, assim, de fazer não acredite, entretenimento e transformar aquilo em uma máquina e trazer aquilo, por exemplo assim, o futebol brasileiro tem uma coisa que nem todas as empresas têm, que é um cliente fiel e apaixonado. Então você transformar isso em engajamento, cara, era isso aqui, ó. Daí, era para ser a coisa mais fácil, Matheus. Você cativar o torcedor do Flamengo e fazer o cara vender a mãe por causa do Flamengo. Pô. Sim. Não, mas assim, quantas empresas gostariam de ter esse cliente? Mas, Marcos, olha, vamos recapitular aqui 2016, 17 e 18. Vamos botar 2016 e 17, 18 quando a gente estava mal. Como é que foi que aconteceu? Em outras rádios e programas que eu participei que só falavam de Flamengo, a gente clicou muito na tecla do off-Rio. Por quê? No Rio de Janeiro em si, todos nós aqui, acho que só o Thiago que nunca morou aqui, imagino, ou já... Nem eu, nunca nem pisei no Rio de Janeiro. Eu morei praticamente, saí daí em 2017. Então, como é que eu acho que todo mundo tem total direito de estar insatisfeito, e essa palavra fidelidade
Não é igual uma fidelidade amorosa que deve ter, tem um compromisso de fiel a sua parceira ou seu parceiro. Com o clube, eu achei até errado, porque o Flamengo estava mal. Época de Muralha nas decisões, péssimo. E aí muita gente começou a largar de mão. Eles também não souberam ser inteligentes. Vamos pegar ali marketing, de estratégia. Vamos pegar o povão, fazer uma pesquisa, uma consultoria rápida de 10 a 30 reais. Beleza. Tudo bem que eles queriam elitizar, a diretoria tinha muito isso. Teve um jogo do Fluminense, foi Cruzeiro e Flamengo no Maracanã. O ingresso, nessa época, foi em 2018, se não me engano. A gente perdeu em casa, pegou da Arrascaeta. Deu 44 mil. Não estava cheio, da maneira que esperavam. E o Flamengo perdeu. Só foi modinha aqueles que não cantam, aqueles que não sabem música. Eu acho que eu lembro desse jogo que foi horrível de assistir, cara. Até eu em casa estava em... A pior torcida do Flamengo é o Flacel. Eu não escutei. E só pula e só canta do refrão. Então, assim, eles não souberam, por exemplo, vamos botar boleto bancário para você ter o sócio torcedor. Isso tem problema até hoje nisso. André, eu tenho só uma observação. Eu acho que esse assunto a gente pode até trazer isso em um outro podcast, que eu acho que ele é justo para trazer em um programa só exclusivo para ele. Mas vamos guardar esse assunto então, já que tá ficando tarde. Viu, André? Lembra disso aí que a gente vai gravar um outro programa sobre isso, que eu acho que gostei do assunto, eu acho que dá para trazer para um podcast exclusivo só para a gente falar disso. Você se lembra que o Flamengo... Flamengo não então era a gente pode até de fazer a matemática aquele estádio da Ilha do Governador. Sim. O Thiago quer falar alguma coisa, Thiago? O Flamengo não conseguia encher aquele estádio, cara. Exatamente. Aquele que era ridículo. É muito competente. Thiago? Eu quero dar um contraponto em que o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, é a estimativa, é o que se diz, as pesquisas. Mas muito se dá esse grande número a pessoas que torcem para o Flamengo em outros lugares do Brasil. A torcida do Flamengo é enorme fora do Rio de Janeiro. É a maior torcida no Rio também, mas a grande massa do Flamengo... E maior fora também. Não tá a grande massa da torcida do Flamengo não tá no Rio de Janeiro. É aí que eu acho que entra o erro da diretoria do Flamengo. Não é infidelizar o torcedor do Rio de Janeiro. Porque, para mim, o torcedor mais apaixonado do Flamengo não é o que vai no Maracanã todo domingo. É o cara que está todo dia procurando um bar para assistir jogo aqui no Nordeste, porque ele não tem Premier em casa. Entendeu? Esse, para mim, é o torcedor mais fiel do Flamengo. E quando você não tem na administração do Flamengo um plano, o cara não está no Rio de Janeiro, vou botar um sócio torcedor para esse cara ajudar o time, a R$5 por mês ele vai ter desconto no produto do Flamengo. R$5 por mês para dar 10% de desconto com o cara. O tanto de gente que não vai dar R$5. Se o Vasco fez sócio torcedor a 2, por que o Flamengo não pode botar um para quem não está no Rio a 5? Então, vai lá, Flávio. A gente não pode usar o Vasco como exemplo, cara. Esquece o que o Vasco faz. O Vasco fez, a gente vai para o outro lado. Deixa eu São Paulo também fez sócio torcedor baratinho. Para quem não está no Rio de Janeiro, poder se sentir parte do Flamengo faz muito mais sentido do que para quem está no Rio de Janeiro e está perto. Concordo. E o Flamengo nunca explora quem não está no Rio de Janeiro. Vai lá, Flávio, deixa o Flávio falar. Então, e nessa pandemia, o Flamengo aumentou o preço do sócio-torcedor de maneira vergonhosa, tirou direitos. As pessoas tinham direito a fazer uma visita no clube a cada 30 dias, já não pode mais. Vergonha, cara. Então, a gente já conversou anteriormente sobre a falta de profissionalismo na escolha dos profissionais do Flamengo. E eu creio que o marketing caia nesse problema. Muito. Assim, o marketing, ele não resolve tudo, mas ele é um elo entre vários setores. Então, vou colocar uma questão. Tinha o Campeonato Carioca desse ano. Eu queria comprar o pacote para assistir os jogos, sabe? Você que... Os jogos do Flamengo. Teve essa coragem de fazer isso. Não, na boa, eu sou torcedor de gostar dos garotos para depois, enfim, eu gosto. E aí, cara, eu fui lá, liguei para eles no número, não sei o quê, e aí eu falei, olha, eu quero comprar o pacote todo, dá o pacote todo logo, porque eu ajudo o clube, beleza. E aí eles não só podiam vender se fosse no cartão de crédito.
Então, meu dinheiro não servia, cartão de débito. Não, O cartão de débito, você vai no pipoqueiro aí da sua esquina, que funciona. O cartão de débito você vai em qualquer lugar que funciona, não aceitam no Flamengo. Então, isso é assim, complicado. Fica muito difícil. Outra vez eu fui comprar cartão, ingresso de jogo. Também era só no cartão de crédito, para mim e para minha irmã. Então, assim, que isso, cara? Não quer receber dinheiro? Aí dificulta, né? Aí fica tá sobrando, mesmo, né, cara? Tá sobrando. Pô, é básico você ter meios de receber diferente. Aí teve jogo também que tu tinha que pegar a assinatura da mãe. Aí vai lá, volta, isso. Porque... Então, assim, mas sabe o que é isso? Quando você coloca o cartão de crédito como uma fidelização, isso é safadeza. Por quê? Eu não sou obrigado a torcer só quando tá... Pô, eliminação. Tô revoltado. Vou chutar o balde, não vou pagar mais isso. Quando vocês me mostrarem um show de qualidade, eu volto a ser fiel a vocês. Não existe essa palavra. Esse ponto aí eu discordo um pouco, André, mas eu acho que a gente pode deixar isso para um outro programa. Podemos deixar, ou então pro nosso pós aqui do Zap. E também discordei. E também discordei quando você falou que o cara é mais fiel à esposa companheira do que ao Flamengo. Eu achei bizarro também. Porra, Diego não tá nem aí. Eu já troquei de esposa chifre na mulher, mas não larga o Flamengo. Olha, não. eu tenho uma antiga que eu sempre falo, que existe algumas coisas que você pode mudar nessa vida, que é você pode mudar de religião, você pode mudar de esposa e de sexo. Agora, de time, você não muda. De clube não pode. Isso aí, poder pode. A Marcela já percorreu essa lista algumas vezes, né, Thiago? A Marcela já checou toda a lista. Toda essa lista aí a Marcela já checou. Isso... Para mim, isso tinha que estar previsto na Constituição. Você não pode mudar de time. Eu até acho para mim, que a escolha do time é muito temprana na nossa vida. A gente é criança quando a gente faz essa escolha. É duro. Mas você escolheu, meu irmão, vai até o fim. Mas, cara, imagina, tu torce pro agora, time quem que quiser aproveitar, o muro tá baixinho agora, é só pular. Eu acho isso, Flávio, eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. Eu acho essas questões... Vamos deixar esse... Agora, quem quiser pular, pode vir. Só chegar, vem ser feliz no Mengão. O muro tá baixinho. Pois é, exatamente. Bom, pessoal, vamos finalizar por aqui. Mas eu acho um crime. Né? Também acho, mas vamos deixar esse assunto para um próximo, um bom tema de programa para a gente deixar, para a gente trabalhar em outro podcast, né? Finalizamos aqui mais um podcast. Eu pensei que a gente ia falar de Lucas Lima no Fortaleza. Caramba, eu esqueci disso, velho. Era o último tópico. Era o último tópico. Para isso, eu tenho a minha maneira de tratar isso. Emitido uma nota de repúdio. Porque pra mim foi uma bola fora do Fortaleza, cara, meu Deus do céu. Eu vi um TikTok e o carinha... Nota de repúdio. Ô, Tadinho, será que alguém avisa pro Fortaleza que tá muito bem em time que tá ganhando não se mexe? É isso aí. Bom, pessoal, vamos finalizando aqui nossa transmissão e nosso podcast por aqui. Agradecemos toda a nossa audiência, você que está nos ouvindo e você que está nos acompanhando até agora na nossa mesa. Vamos encerrando aqui e vamos começando o pós aqui, que é só pra galerinha aqui que está aqui. Valeu, galera. Boa noite para todo mundo. É nóis. Um abraço. Boa noite. Tchau, saúde. Tchau.